Olá, nós estamos aqui mais uma vez, com gratidão a Deus em nosso coração, pelo privilégio de poder expor mais um trecho das Escrituras Sagradas. O nosso desejo é que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos aqueles que nos acompanham. E então, eu gostaria de convidá-los para pensarmos juntos no que dizem os versículos 28 a 32 do capítulo 10 do livro de Provérbios. Vamos observar o ensino desse texto e vamos ler os versículos de uma forma gradual. À medida em que nós avançarmos na nossa leitura, faremos algumas pequenas pausas para expor aqui os comentários que julgamos ser pertinentes para melhor a absorção deste maravilhoso ensino, ok? Então, Provérbios capítulo 10, nós vamos ler do verso 28 ao verso 32, fazendo pequenas pausas para a exposição. O que é que nos diz o texto que nós acabamos de mencionar? Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Pare para pensar um pouco. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde está a sua alegria? Quando você pensa no seu futuro, qual é a expectativa que você tem nutrido lá no fundo do seu coração? Quando você pensa na própria vida eterna, o que é que você espera encontrar após a nossa passagem por esse mundo, após a nossa morte, onde nós passaremos a eternidade, né? Vejam que o autor tem a preocupação de trazer aqui uma reflexão muito profunda e ele vai definir a esperança dos justos como alegria. Alegria é o fim da esperança que o justo tem, mas ao mesmo tempo ele vai lançar sobre nós uma preocupação importante, porque ele vai dizer que a expectação dos perversos termina em ruína, a expectação dos perversos perecerá. Vejam como isso é importante, não é? Disso dependerá a nossa satisfação ou a nossa insatisfação, não apenas nesse mundo, mas, como nós também ressaltamos, no porvir. Há dois textos muito interessantes que precisam ser ressaltados aqui como complemento, né? O Salmo 39. Salmo 39, no versículo 7, o salmista diz: E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. E já no Salmo 62, versículo 5, de novo nós temos uma palavra bastante importante aqui. O salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então observem, a esperança dos justos está depositada em Deus. O justo, aqui na linguagem do livro de Provérbios, é aquele que entende que não pode depositar a sua expectativa em coisa alguma a não ser no Senhor. De fato, as nossas expectativas podem ser frustradas quando nós a colocamos sobre os ombros de homens ou quando nós pensamos nas meras circunstâncias da vida, que são tão efêmeras muitas vezes, nas circunstâncias, né, que tantas e tantas vezes nos decepcionam. Então, a exortação bíblica aqui, ela vem no sentido de que a nossa esperança e a nossa expectativa devem estar colocadas no Senhor. Se assim for, o resultado não pode ser outro, senão alegria, plena alegria. Há uma intensa alegria, um intenso júbilo e satisfação no coração daqueles que se relacionam com Deus, que reconhecem que todas as bênçãos que eles receberam vieram da parte de Deus, que caminham, portanto, contando com a comunhão e com a presença de Deus nesse mundo e que podem pensar em um porvir glorioso ao lado do Senhor plenamente. Então, o justo pode ser até mesmo definido como alguém alegre, não é? Eu costumo dizer que o justo é um sujeito que essencialmente é alegre e passa por alguns momentos de preocupação, de tensão ou de tristeza.
Mas o ímpio, ao contrário disso, é uma pessoa essencialmente triste e que tem alguns momentos de alegria passageira, não é? Então, basicamente essa a diferenciação que nós também podemos encontrar e perceber aqui. A esperança do crente, ela reside nas promessas de Deus. E nós costumamos dizer na teologia que nós vivemos hoje em uma era de tensão entre o já e o ainda não, entre o que nós já temos, o que nós já alcançamos e o que nós ainda sabemos que iremos herdar pela graça de Deus. Portanto, mesmo que você seja um crente no Senhor, você sabe muito bem que esse mundo é um mundo de lutas e nós, por vezes, também passamos por situações de aflição. Mas nem mesmo isso é capaz de sufocar completamente do nosso coração a alegria viva, a alegria verdadeira que nos move, porque esta nos é concedida como uma dádiva, como um tesouro que vem das mãos de Deus. Portanto, a nossa esperança resulta em alegria. A nossa expectativa é de um futuro ainda mais glorioso ao lado do Senhor. Embora, nesse mundo, nós podemos enfrentar formas de sofrimento que não nos tiram necessariamente a paz. A paz no nosso coração, ela vem de um reflexo da reconciliação que Jesus Cristo operou entre nós e Deus. A paz é um resultado da redenção que nos está proporcionada e garantida por causa do amor de Deus, que é eterno e insondável, né? Que é imutável sobre todas as coisas. Vejam que mesmo quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, o autor de Hebreus, lá no seu capítulo 12, no versículo 2, ele fala sobre Jesus e diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Portanto, se o próprio Jesus Cristo, quando esteve entre nós, sofreu, apesar da alegria que lhe estava proposta, né? O Senhor Jesus, mesmo com a alegria que estava proposta a ele, decidiu voluntariamente enfrentar a dor, o martírio e o sofrimento para cumprir uma missão que ele havia recebido do Pai. Portanto, nós também, como crentes e como servos do Senhor, podemos passar por alguns momentos de tribulação, mas ainda assim sabemos que há uma alegria que nos está proposta. Sabemos que há uma alegria que move o nosso coração. Há uma alegria que garante a nossa felicidade, não apenas nesse mundo, mas a nossa felicidade perene. O Senhor Jesus conquistou isto para nós. Mas se isto é verdade em relação ao justo, vejam que o oposto é dito em relação ao perverso. O perverso aqui é aquele que não tem comunhão com Deus. O perverso aqui é aquele que está distante de Deus e que, portanto, segue caminhos tortuosos. A expectação dos perversos perecerá. Vejam que interessante, porque esta palavra perecerá significa, na raiz da palavra no original hebraico, significa fugir. Então, o que o texto está nos dizendo, em outras palavras, é que a alegria fugirá do perverso. O perverso espera ter prazer, o perverso espera ter deleite nas coisas que ele faz, nas coisas que ele busca, nas coisas que ele almeja. Mas justamente por não ter o seu coração no Senhor, justamente por não depositar a sua esperança em Deus, então toda a sua expectativa irá ruir e a alegria fugirá dele. É por isso que nós costumamos dizer, né, que o justo é uma pessoa alegre com alguns momentos tristes, mas o ímpio é uma pessoa infeliz e triste, desfrutando apenas de alguns pequenos momentos de felicidade passageira. O Salmo 39, versículo 7, já nos lembrou disso também. O Salmo 62 também reforçou essa ideia, dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança.
O versículo da sequência, versículo 29, diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Então observem, ou você estará diante de uma fortaleza inabalável, ou você estará arruinado, não é, pela sua própria escolha. A diferença vai ser na maneira como você lida com o que o autor chama de o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é vida, o caminho do Senhor é um refúgio para todos aqueles que estão com ele alinhados, não é? Quer dizer, a sua segurança ou a sua perdição tem direta relação com o caminho que você segue. O Senhor Jesus, certa ocasião, definiu a si mesmo como sendo o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse ele, e ninguém vem ao Pai, inclusive, se não for por mim. São palavras de Jesus. Portanto, se nós estamos atentos a Jesus, se nós estamos firmados nele, se Jesus, de fato, é levado em consideração, é levado a sério por você, então saiba que o caminho que você tem seguido é um caminho de integridade, é um caminho que te conduz para a vida. Mas se Jesus tem sido rejeitado no seu coração, então saiba que a ruína e a perdição, a destruição e a desolação estarão reservados para os incrédulos. É preciso que nós prestemos atenção nisto também. O autor de uma das epístolas do Novo Testamento diz que Jesus Cristo é a pedra angular que sustenta todo o edifício de Deus, não é? Então, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Portanto, se é verdade que Jesus Cristo é rejeitado por alguns homens, é verdade também que outros homens entendem que Jesus Cristo é fundamental. E estes que entendem que Jesus Cristo é fundamental para sustentar toda a estrutura, não apenas da igreja, mas toda a estrutura da sua própria vida, estes estarão em segurança. O caminho do Senhor funciona como uma espécie de fortaleza inabalável na qual nós nos abrigamos. Para os íntegros é assim, mas esse mesmo caminho, que para alguns é o caminho de salvação, é o caminho da vida, este mesmo caminho que traz paz, que traz felicidade ao coração dos retos, também pode ser aquilo que definirá a ruína dos que praticam a iniquidade, na medida em que eles se recusam a observar os caminhos de Deus. Então, nós temos o Senhor Deus, através da sua palavra, nos oferecendo um governo moral que é característico daqueles que estão associados ao seu reino. Não é? O reino de Deus traz para nós aquilo que nós precisamos, mas se recusarmos, nós podemos sofrer sim consequências e castigos muito severos. O versículo 30 diz que o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Os justos jamais serão abalados porque há consistência na vida deles. O justo jamais será abalado porque ele pensa nas promessas que Deus lhe fez. O justo jamais será abalado porque ele sabe que mesmo diante de uma grande tempestade, ele encontra o seu amparo no Senhor. Ele conta com a presença de Deus em todas as situações da sua vida. Embora ele enfrente momentos muito delicados e muito difíceis, ele sabe que o Senhor estará ao seu lado para ajudá-lo na sua caminhada. Ele sabe que o caminho que ele já tem percorrido ao lado do Senhor dá a ele segurança para que ele permaneça firme, afirmando, não é, a sua fé e reafirmando a sua conduta de ética e de moralidade, que é também agradável aos olhos do Senhor. Mas aqueles que insistem em seguir os seus próprios caminhos não têm segurança alguma. No final também não terão recompensa. A palavra aqui é muito clara, não é? Os perversos não habitarão a terra.
Eu lembro de uma das bem-aventuranças do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma promessa de uma terra renovada, de um ambiente sublime, né, que nós poderemos habitar no futuro, andando com Deus desde já. Aqui já é mais, já há bênçãos quando nós andamos com Deus. Mesmo nesse mundo de pecados e de trevas e de enganos, nós podemos desfrutar de grandes privilégios ao andar com o Senhor. Imaginem então os privilégios que nós teremos quando habitarmos nesta terra que nos está prometida, a terra prometida para os judeus no Antigo Testamento, que simbolizava esta terra prometida maior, que é o céu, para nós. Então, o justo herdará a terra, jamais será abalado, mas os perversos não. Os perversos não habitarão ali no descanso de Deus. Por fim, nós temos os versículos 31 e 32 que retomam algo que já foi dito anteriormente sobre o falar do justo e o falar do perverso. Esse é um tema muito importante no livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios está preocupado em nos mostrar o caminho da sabedoria. E uma das grandes ênfases dele é dizer que a sabedoria do falar revelam aqueles que andam com Deus e aqueles que estão também distantes dele. No versículo 31 ele diz que a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Vejam que interessante, a boca do justo produz sabedoria. Quer dizer, essa expressão é uma expressão que indica que aquilo que sai da boca do justo, né? Quer dizer, a boca do justo é uma espécie de fábrica de sabedoria. Aquilo que o justo fala é agradável de se ouvir. Aquilo que o justo fala traz conselhos muito dignos para as pessoas que o ouvem. Quando o justo fala, ele fala de uma forma que beneficia os seus ouvintes. A boca do justo, então, ela produz sabedoria, né? Sabedoria aqui é uma metonímia, vamos assim dizer, que indica harmonia com o caráter de Deus. Ele usa a expressão sabedoria como uma figura, né, para representar algo maior, que é justamente o nosso apego com tudo aquilo que agrada a Deus e que reflete o seu caráter na nossa vida e nas nossas palavras, não é? Mas ao mesmo tempo ele diz que a língua da perversidade será desarraigada, né? A língua que serve à perversidade. Vejam só que interessante. Então a reflexão que nós temos que fazer é: a quem você tem agradado na sua fala, não é? A quem você tem agradado, a quem você tem servido com a sua boca. Nós podemos servir a Deus, nós podemos prestar um serviço à sabedoria, ou nós podemos prestar um serviço à perversidade. A questão é que ele diz que a boca do justo produz sabedoria, mas que a língua da perversidade será desarraigada. Essa expressão desarraigada significa que ela será cortada fora. Vejam que essa é a expressão, né? Esse é o significado no seu original. A língua da perversidade, a língua dos perversos será arrancada da sua boca, será cortada fora. Todo o seu efeito se perderá para sempre. Por quê? Porque Deus certamente punirá aqueles que fazem mau uso das suas palavras. Não é à toa que nós temos mesmo os mandamentos do Decálogo. Observem, o terceiro mandamento da lei de Moisés diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E é algo que nós fazemos quando falamos, né? Quando nos expressamos. Por isso devemos tomar cuidado para nos expressarmos de forma adequada quando nos referimos a Deus, ou quando nos dirigimos a Ele, ou quando falamos dele para as outras pessoas, ou quando usamos o seu nome. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali no Decálogo um outro mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é? Quer dizer, é uma outra forma de pecar também. Agora, não exatamente contra Deus, né? Embora todo pecado seja uma ofensa contra Deus, mas ali nós já temos um mandamento que diz respeito aos relacionamentos horizontais, e ele afirma que nós devemos ter cuidado para preservar
a boa moral e a reputação dos nossos semelhantes, não dizendo falso testemunho, não contando mentiras e não usando a nossa língua para a perversidade nem para a maldade. A língua da perversidade será cortada fora, não é? Verso 32 diz: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. O discurso dos justos, portanto, é um discurso agradável, é um discurso que traz alimento, é um discurso que traz prazer. Eu me lembro do Senhor Jesus falando na casa de Marta e Maria, e o texto dizendo que Maria quedava-se aos pés do Senhor, ela se assentava e com muito prazer e com grande interesse ela escutava os ensinos que saíam da boca do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Aquilo para ela era um momento maravilhoso. E nós percebemos que o Senhor Jesus a elogia, dizendo que ela escolheu a melhor parte e que isso não lhe será tirado. Aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que sai da palavra de Deus, aquilo que é pregado com consistência como parte das Escrituras Sagradas é algo que deve trazer ao nosso coração alento e boa esperança. Mas, ao mesmo tempo, a boca dos perversos, ao invés de dizer o que agrada a Deus, falam somente do mal, não é? A boa notícia é que Deus expurgará o discurso, não é? Que corrompe, o discurso que distorce, o discurso que engana, o discurso que machuca, que ofende, aquele discurso que faz o mal, não é? E que provoca o pecado. Portanto, nós temos aqui uma série de questões interessantes que foram ressaltadas e eu espero que você aplique estas coisas ao seu coração, que Deus assim muito o abençoe, que a sua esperança esteja no Senhor, que você tenha alegria no seu viver e também como recompensa final. Saiba que a perversidade não durará para sempre, aquilo que os perversos têm como expectativa certamente ruirá. O justo jamais será abalado, ele tem o seu refúgio no Senhor, ele habitará a terra renovada, os perversos não habitarão a terra. Cuide bem daquilo que você, da forma como você vive, e também tome cuidado com as suas palavras para dizer tão somente aquilo que agrada a Deus. Que Deus assim muito abençoe a sua vida e que Deus assim te dê graça e misericórdia para continuar servindo a Ele com todo o interesse e disposição do seu coração. Amém.